Olá, meus lindos do sexto ano, tudo bem com vocês? Nós vamos para a nossa aula 01, parte 1, tá bom? A nossa aulinha vai estar na página 190. Deixa eu colocar aqui para ficar melhor para a gente visualizar. Tranquilo? Nós vamos conversar hoje sobre frações equivalentes. Tá na página 190, eu quero que vocês abram o livrinho de vocês e me acompanhem, tá bom? Tudo que tá aqui tá no livro de vocês. Bianca, Vitor e Murilo estão resolvendo uma lista de atividades para estudar para uma prova. Veja que fração do total de atividades cada um deles já completou. A atividade é a mesma, porém Murilo fez 3/6 dessa atividade. Bianca fez 1/2 dessa atividade. E o Vitor fez 2/4 da atividade, dessa lista, tá bom? Pinte, olha aqui embaixo, vamos acompanhar. A atividade é a mesma, porém cada um fez uma porcentagem diferente, tranquilo? Olha só, pinte as figuras para representar a fração do total de atividade que cada um dos alunos já completou. A Bianca, ela disse que fez 1/2 dessa atividade. Eu tenho aqui pintadinho de rosa, olha só, esse 1/2. Tranquilo? O Vitor disse que fez 2/4. Então, eu tinha 4. Lembra que o denominador, ele é o meu total. E o meu numerador é a parte que eu selecionei. Tranquilo? O Murilo disse que de 6 partes da atividade, ele fez 3. Vamos lá. O que você observa em relação aos termos das frações 1/2, 2/4 e 3/6? Olha só, as partes do inteiro que elas representam. Gente, o que isso daqui significa? Essas frações, elas são frações equivalentes. Por que elas são frações equivalentes? São frações que representam a mesma parte do inteiro. Ai, Carol, não entendi. Olha, vou tentar fazer aqui nesse exemplozinho que eu tenho certeza que vai ficar mais fácil para vocês, tá bom? Vamos supor que eu tenho aqui a Ana. A Ana, o Paulo e a Maria. Eles compraram tortas de morango, não tortas de limão, que eu adoro torta de limão, tá bom? Eles compraram tortinhas de limão. A Ana dividiu essa torta em 2 pedaços. O Paulo resolveu dividir a mesma torta em 4 pedaços. E a Maria decidiu dividir em 8 pedaços. Porém, a Ana, ela comeu 1 pedaço do dela. Paulo comeu 2 pedaços da torta dele. E a Maria comeu 4 pedaços da torta dela, que ela tinha dividido em 8 pedaços. Como eu represento isso aqui na forma de fração? Olha só. Qual é o total? 2 é o meu denominador. Quantas partes Ana consumiu? 1. Qual é a parte do total da torta do Paulo? 4. Quantas ele consumiu? 2. Qual é o total de partes da torta da Maria? 8. Quantas ela consumiu? Ela consumiu 4 partes. O que nós podemos observar? Que nós temos frações diferentes, tá bom? Mas essas frações, elas representam, olha só, a mesma parte do todo. Por que elas representam a mesma parte do todo? Porque se nós formos observar as 3 tortas, todos eles comeram equivalente à mesma quantidade. Então, eu posso dizer que essa fração da Ana, ela é equivalente à fração do Paulo, e a fração do Paulo é equivalente à fração da Maria. Tranquilo? Isso, galera, é a definição de frações equivalentes. São frações que representam a mesma parte do inteiro. Como nós podemos fazer para descobrir uma fração equivalente? Olha só, vou colocar aqui um exemplo para vocês, tá bom? Eu tenho uma fração 3/5. Como é que eu consigo descobrir, como é que eu consigo saber quais são as outras frações equivalentes? Olha só, aqui no livro de vocês, na página 91, vocês vão encontrar essa definição aqui, ó.
Para determinar frações equivalentes a uma fração dada, multiplicamos ou dividimos o numerador e o denominador dessa fração por um mesmo número, olha só, diferente de zero. Quando dividimos o numerador e o denominador de uma fração, quando dividimos, vamos já conversar sobre isso, estamos simplificando essa fração. Logo, nós vamos chegar a uma fração que nós chamamos de irredutível. Mas até lá, eu quero que vocês prestem atenção aqui. Vamos lá. Eu tenho essa fração. E eu quero saber quais são as frações equivalentes a essa. O que que eu vou fazer? Eu vou multiplicar, tá bom? Eu vou multiplicar pelo mesmo número o numerador e o denominador. Quando eu multiplico 3 vezes 2, eu tenho o quê? 3 vezes 2, 6. Isso mesmo. Quando eu tenho 5 vezes 2, 10. Olha que interessante. Significa que essa fração é equivalente a essa outra. Estão conseguindo entender? Tudo tranquilo? Nada desesperador ainda, ninguém tá querendo chorar, né? Vamos lá. Carol, eu posso multiplicar por 3? 3 sobre 5 vezes 3 vezes 3. Vamos aqui. Quando eu multiplico 3 vezes 3, eu tenho 3 vezes 3, 9. Quando eu tenho 5 vezes 3, 15. Essas frações, elas são frações equivalentes. Se nós dividirmos 3 dividido para 5, vai ser igual a 0,6. E se a gente dividir 6 dividido para 10, também vai ser igual a 0,6. É por isso que elas são equivalentes, porque elas vão nos dar o mesmo resultado. Tranquilo? Vocês notaram que quando a gente foi ler essa definiçãozinha aqui que tem no livro de vocês, olha só, ele falou sobre dividir. Nós também podemos fazer essa divisão entre essas frações. Como assim, tia Carol? Não entendi. Essa divisão, nós vamos chegar numa fração irredutível. É uma forma simplificada. Se nós observarmos, olha só, esse quadradinho aqui, que tá no livro de vocês, nós vamos notar o seguinte, tá aqui, mas eu só aumentei, tá bom? Que eu tenho um total de 18 partes e aqui eu tenho um total de 9 partes. Porém, essas partes, elas são equivalentes. Como eu sei que elas são equivalentes? Porque elas representam a mesma parte do todo. Então, a partir do momento que eu divido por 2 e divido por 2, vou dividir pelo mesmo número, qual vai ser meu resultado? 12 dividido por 2 é igual a 6. 18 dividido para 2 é igual a 9. Eu tô fazendo um processo que eu vou chamar, deixa eu só subir aqui para vocês olharem, de simplificação. Eu tô simplificando. Ah, Carol, então eu consigo simplificar mais? Vamos tentar? 6 dividido para 2. 9 dividido para 2. E eu sei que o 6 vai dar 3, mas aí o 9 vai ficar 4,5. Então, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que dividir por um número que me dê 2 números inteiros. Vamos tentar dividir por 3. Olha só. 6 dividido para 3, 2. Isso mesmo. 9 dividido para 3, 3. Essas frações, elas são equivalentes. Eu consigo dividir essa fração aqui por mais algum número? Ah, consigo dividir por 2. Mas eu vou conseguir dividir o 3 por 2? Não. Então, eu cheguei na fração que eu vou chamar de irredutível. Fração irredutível. Eu não consigo mais simplificar essa fração. No livro de vocês, vocês vão ter uma atividade para fazer, tá bom? Eu vou responder a alternativa A e a alternativa B para vocês entenderem como vai funcionar. Eu copiei aqui só para ficar maior na nossa visualização. Tranquilo? Olha só, ele pergunta o seguinte: marque um X nos pares de frações equivalentes. Meu Deus, como eu vou saber se essa fração é ou não equivalente? O que eu vou saber? Como é que eu faço para descobrir a fração equivalente? Ó, vou tirar essa aqui, só um minutinho. Como é que eu faço para descobrir a fração equivalente dessa fração aqui? Não é só eu multiplicar?
Eu vou multiplicar aqui por 2 e aqui por 2. Carol, aqui pode ser por 3 e aqui por 2? Não. Lembra que tem que ser o mesmo número para o numerador e para o denominador. Tenho que multiplicar pelo mesmo número. 5 vezes 2 é igual a 10. 7 vezes 2 é igual a 14. Se eu dividir essa fração e se eu dividir essa, vai me dar o mesmo valor. Elas são frações equivalentes. Vamos ver se a alternativa tá certa? Opa, tá certo sim, olha aí. Então, a alternativa A é sim frações equivalentes. São pares de frações equivalentes. Vamos para a alternativa B. Vamos olhar aqui a B como é que funciona. Eu tenho 20 sobre 50. Ai, meu Deus, e agora? Se eu multiplicar esse 20, olha o que ele me deu aqui. Ele me deu 5 sobre 10. Vamos testar, vamos ver se é isso mesmo. Se eu pegar e dividir, esse 20 por quanto vai me dar 5? Ah, Carol, se tu dividir 20 por 2, vai dar 10. Se tu dividir 20 por 4, opa, se eu dividir 20 por 4, vai me dar 5. Então, eu vou dividir por 4. 50, se eu dividir aqui por 4, eu também tenho que dividir por 4 aqui. 20 dividido por 4 é 5? Sim, show de bola, essa primeira parte está certíssima. Mas 20 dividido para 4 é igual a 10? Não é não. Então, significa que essa fração aqui não é equivalente a essa. Essa daqui é sim equivalente a essa. Eu quero que vocês respondam a alternativa C, a D e os outros exercícios, tranquilo? Então, o que são frações equivalentes? São as frações que equivalem uma à outra. Se nós dividirmos, por exemplo, 5 dividido para 7 vai me dar um valor. Se eu dividir 10 por 14, vai me dar exatamente o mesmo valor. Elas são equivalentes. Depois de responder o exercício, de já estar fera aí nessas frações equivalentes, lembrando que eu posso descobrir a fração equivalente, tanto multiplicando quanto dividindo. Se eu chegar no momento que eu não consigo dividir mais, é porque essa fração se chama fração irredutível. Tranquilo? Vamos comparar essas frações. Tá lá na página 192. Tranquilo? Vamos comparar essas frações. Aqui eu tenho o seguinte: Pedro e Luciana estão jogando. Neste jogo, quem apresenta a maior fração em cada rodada marca um ponto. Quem apresenta a maior fração. Na primeira rodada, Pedro e Luciana representaram estas frações aqui. Vocês conseguem observar? Qual é o meu total? Conta comigo. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Opa, os dois são com 5. Porém, como eu escrevo a representação dessa fração? Sim, primeiro eu vou fazer o do Pedro. 5 é o meu total, então é o meu denominador. Quanto é o total da Luciana? 5. Olha aí que interessante. O Pedro, ele pintou quantos quadradinhos? 4. Luciana pintou quantos quadradinhos? 2. Olha só, nós temos essas duas frações. Quais dessas frações, qual é a fração maior? Dentre essas duas, qual é a que apresenta um maior valor? Se nós observarmos, olha só, a gente vai ver que a do Pedro é maior porque ele pintou mais quadradinhos. Ah, Carol, então toda vez que eu tenho que comparar a fração, eu vou ter que desenhar quadradinhos? Não, meu amor, você não vai precisar desenhar quadradinhos, tá bom? Nós temos alguns sinais muito importantes, que é o sinal de maior, menor e igual. Quando eu for respondendo, vocês vão vendo a utilidade desses sinais. Eu tenho, por exemplo, essas duas frações aqui. O que eu posso observar? Que esses denominadores, esses aqui, os meus denominadores, vocês sabem muito bem quais são os denominadores, eles são iguais. Toda vez que eu tiver denominadores iguais, eu vou decidir qual fração é maior e qual fração é menor através do numerador. Conseguiram entender? Através do numerador. Quando os denominadores são iguais, os denominadores são iguais? Sim! Eu vou decidir através do numerador. Quem tiver número, vou até anotar aqui, ó. Numerador maior vai ter a maior fração. Igual, quem é maior? 4 ou 7? Ah, Carol, com certeza o 7 é maior que o 4.
Então, o 4 sobre 9, olha só, é menor que o 7 sobre 9. Então, eu tenho o seguinte, eu tenho que essa fração aqui é maior que essa. Ai, meu Deus, então vamos... Deixa eu ver se eu entendi mesmo tudo isso aqui. Outro exemplo para ver se a gente conseguiu entender mesmo real de verdade. Eu tenho 3 sobre 7 e tenho 5 sobre 7. Comparando essas frações, quem é maior e quem é menor? O que eu vou observar? Que os meus denominadores são iguais. Se eles são iguais, quem vai definir é o meu numerador. Quem tem maior numerador? Olha, o 5 é maior que o 3. Então, essa fração aqui, ela é maior, olha o sinalzinho, ela é maior do que 3 sobre 7. Tranquilo? Mas se eu tiver esse caso aqui, olha só, onde os meus denominadores são diferentes, meu Deus, os meus denominadores são diferentes, porém, o meu numerador é igual. Quando o meu numerador é igual, a maior fração é a que vai ter o menor denominador. O numerador é igual, 7 e 7. Quem tem menor denominador? Quem tem menor denominador? Quem é menor, 3 ou 5? Ai, o menor denominador é o 3. Então, quem tem maior ou menor, quem tem menor denominador vai ser a minha fração maior. Nós já trabalhamos com denominadores iguais e com numeradores iguais. Mas o que acontece quando os numeradores e os denominadores são diferentes? Os dois são diferentes. Tia Carol, eu não acho o numerador igual e nem o denominador igual, os dois são diferentes. Como esse exemplo aqui que está no livro de vocês. O que nós vamos fazer? Multiplicamos os numeradores por 2, 3, 4, 5, 6, até nós obtermos a fração equivalente, tá bom? A fração que tem o mesmo denominador. Olha só, vocês vão ver essa técnicazinha aí no livro de vocês. Existem outros jeitos de responder. Vou só explicar esse aqui. O que foi que eu fiz? 1 vezes 2, 2. 1 vezes 3, 3. 1 vezes 4, 4. E assim sucessivamente. Aqui eu fiz 3 vezes 2. 5 vezes 2, 10. E assim sucessivamente. Tá bom? Até eu encontrar as frações que tinham o mesmo denominador. Que foram as frações 5 sobre 15 e a fração 9 sobre 15. Ah, então agora eu tenho denominadores iguais. Se eu tenho denominador igual, a fração maior é a que tem numerador maior. Mas tem, galera, uma técnica, um segredo mais fácil do que isso. Vou mostrar pra vocês. Eu tenho essa fração aqui e eu quero saber qual das duas é maior. Quem é maior que quem, tá bom? Como é que eu vou fazer isso? Ah, eu não quero fazer aquela multiplicação, eu acho que eu vou me enrolar. Nós vamos fazer o efeito borboleta. Como assim? Vamos multiplicar. 3 vezes 3 é igual a 6. 1 vezes 5 é igual a 5. Tá vendo que lindo? Ai, formou uma borboletinha. Depois que a gente formou a nossa borboletinha, nós vamos analisar qual foi a fração que ficou com o maior resultado. Ah, o maior resultado é 6, ó. Então, significa que o 3 sobre 5 é maior que 1 sobre 3. Tranquilo? Conseguiram entender? Eu espero que sim, tá bom? Mas nós também temos outra forma de analisar isso. É através da reta. Vou mostrar aqui no livrinho de vocês, olha só. Cuidado no livro de vocês, galera, porque tem um errinho, tá bom? Isso daqui, ó, é o contrário. Então, corrijam aí no livro de vocês e coloquem esse valor que é o valor correto. Tranquilo? Vamos lá. Podemos também comparar frações usando... Nós estamos na página 194, tá bom?
Nós também podemos comparar frações usando sua representação em um eixo numérico. Vocês já estão por dentro de reta numérica. Se eu peguei uma reta numérica, tá aqui, ó. E eu dividi ela em 10 partes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dividi em 10 partes, onde eu vou de 0 a 1. Se eu selecionar só essa parte aqui, que fração equivale a essa parte? Ah, peraí, que essa eu sei, essa Carol me ensinou em sala. O meu total é quanto? 10. Qual foi a parte que eu selecionei? 1. Então, essa é a minha fração equivalente a essa reta, tá bom? Em quantas partes foi dividido? Ele pergunta na A. Foi dividido em 10 partes iguais. Olha só, que fração representa cada parte? Foi exatamente a que a gente fez. Tranquilo? Aí, nós vamos fazer o seguinte. Vamos representar nessa reta as frações seguintes. Olha o que ele quer que a gente represente. Essa daqui primeiro, o 1/2. O 1/2 vai estar onde? Exatamente aqui no meio. E o 7, olha aqui, ó. Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Qual é o total? 10. A maior fração sempre vai ser a maior fração é a que está distante do zero. A maior fração vai ser a que está mais longe do zero. Quem está mais longe do zero? Isso aí, tá vendo como vocês são feras, são o meu orgulho. Show de bola? Aqui, ó, a gente vai comparar fazendo a mesma coisa, mas com 12 partes.